Fala galera, sejam muito bem-vindos para mais uma videoaula do curso Regressão Linear Múltipla. É um prazer imenso compartilhar conhecimento com vocês. Antes de mais nada, para aqueles que estão conosco pela primeira vez ou veio de algum amigo, alguma indicação, a gente pede que, se vocês estiverem gostando de nossos materiais, por favor, se inscrevam em nosso canal, deixem o seu like para que a gente possa impulsionar este material para que outras pessoas do seu ciclo de amizade também, que tenham interesse dentro da área da estatística e programação, venham e se alimentem desses materiais, critiquem, façam sugestões. O que importa é a gente compartilhar conhecimento e essas experiências serem transferidas tanto de vocês, tanto de mim para vocês, quanto de vocês para as sugestões e críticas, a gente faça as melhorias desses materiais. É um prazer imenso compartilhar conhecimento com vocês. E na aula de hoje, nós vamos apresentar uma condição teórica. A gente não vai fazer a apresentação de assuntos muito longos, devido à questão de deixarmos as nossas videoaulas curtinhas, pequenas, para que você, em pequenos momentos da sua pausa de trabalho, de almoço ou de qualquer outra coisa, você consiga entender de forma objetiva aquilo que a gente está querendo passar. Então, nessa aula de hoje, nós queremos ir para a lousa para mostrar a vocês um primeiro contexto do que nós temos, que é a ideia básica de um modelo de regressão linear múltipla. Então, o nosso estudo que nós iremos fazer nesse contexto é sobre... deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Sobre modelo de regressão. Modelo de regressão linear múltipla. O contexto que queremos descrever nessa situação é justamente esse termo aqui, ó. É o termo que a gente chama modelo linear. De início, o que nós queremos apresentar para vocês é como é que representa o nosso modelo. Toda vida eu esqueço isso aqui. Minha borrachinha. Então, como é a representação do nosso modelo? Bem, nós temos o contexto do nosso modelo de regressão da seguinte forma. Nós vamos ter uma variável resposta, ou variável dependente, e nós vamos ter as componentes desse modelo. Nós vamos ter os parâmetros beta 0, beta 1 com x1. E aqui o que nós vamos tentar fazer já é melhorar essa notação. E nós vamos colocar assim. I1 mais beta 2 x e 2 mais até um parâmetro beta p x e p mais a nossa componente aleatória i. Tá? Esse indexador que nós temos aí, vamos assumir que nós temos para este indexador, vamos colocar assim, onde i corre de 1, 2 até n pares de dados xy. Nesse contexto, não falo pares porque nós podemos ter mais de uma variável x nesse sentido, né? Mas o que nós queremos tratar nessa situação é que nós temos esse contexto geral de
P mais 1 parâmetros, com N observações. Claro que essas N's vão estar nos contextos tanto para as variáveis do que a gente chama variáveis respostas ou dependentes, que são as variáveis y, e as variáveis independentes são as variáveis x. Nessa situação, esse modelo vai me nos dizer o seguinte, ó, dado as entradas que nós teremos e que nós entraremos com esses valores de x, nós, com esse modelo, iremos conseguir prever o que é que acontece com y. Uma coisa muito interessante, antes de entrarmos nesse contexto linear, é uma outra dúvida que se tem muito dentro da estatística, é de dizer que esses modelos, no caso, o estudo do modelo de regressão linear múltipla, ele está dentro de um contexto multivariado. E não é verdade. Apesar de nós termos aqui diversas variáveis x, a nossa saída é univariada. Ela tem apenas uma variável y. Se tivéssemos diversas variáveis de saída, poderíamos dizer que esse contexto de modelo aqui seria um contexto multivariado. Portanto, a regressão linear múltipla, ela está dentro de um contexto univariado dentro da estatística, tá? Mas o que nós queremos alcançar nessa situação é descrever o seguinte, ó. Nós vamos entender dentro desse modelo que as variáveis, as componentes que nós temos nesse modelo, nós vamos dizer que esta variável y terá um contexto de variável aleatória. Variável aleatória. Vou baixar mais aqui. Opa. Deixa eu ver se eu consigo aqui no mouse. Aqui. Contexto de variável aleatória. Nós vamos dizer que essas componentes aqui beta k, do qual nós temos k parâmetros, representa justamente os nossos parâmetros do modelo. Nós vamos dizer que as variáveis x, eu não vou dizer aqui x e k, aqui k, se eu assumo que k nós temos, aqui, então eu posso dizer que eu tenho aqui p variáveis, eu vou deixar apenas assim, xi, tá? Xi indexado por, vamos botar aqui um j qualquer, do qual esse j, ele representa justamente 1, 2, p variáveis x, tá? Então, nesse contexto, nós vamos dizer aqui que eu tenho x variáveis, eu vou simplificar agora, variáveis fixas, vamos assumir, pelo menos por enquanto nessa situação, nós vamos ter variáveis de entrada, dado que nós coletamos esse conjunto de dados, teoricamente nós vamos assumir que essas variáveis x são variáveis fixas, e que nós temos uma última componente nesse contexto, que é a componente aleatória, que é o erro aleatório, e que ele tem um contexto também de variável aleatória, tá? Ó. Então, isso aqui é o erro aleatório, e este erro ele tem um componente, a gente assume ele como uma variável aleatória. Isso significa dizer, então, que existe um modelo probabilístico associado a esta variável. A gente assume, iremos assumir nesse contexto, e aí é o que vai fazer com que nós não saiamos para outras metodologias da área da estatística, que nós vamos predeterminar nesse contexto de estudo que nós estamos fazendo, que esse erro mais à frente, nós vamos assumi-lo que ele tem distribuição normal
com variância constante sigma 2. Então, nessa situação, nós vamos dizer que esta componente aqui, dado essa pressuposição de que esses erros eles são independentes e identicamente distribuídos com esta distribuição específica, nós vamos dizer que uma consequência disso daqui é que vai gerar também a distribuição dessa variável y aqui, que é uma variável aleatória. Por quê? Porque apesar de termos aqui, querendo ou não, variáveis fixas nesse contexto, beta 0, beta 1, x1, x2, beta 2 até beta p, nós temos uma componente aleatória que, portanto, torna y também uma condição aleatória. Então, tem um modelo probabilístico associado para y também. Mas isso vai ser mais à frente. O que nós queremos pensar vai ser o seguinte, o que nós vamos querer é determinar a carinha deste modelo, ou de um modelo em que a gente consegue prever a relação entre essas variáveis x com esta variável y, e para isso nós precisaremos determinar quais os valores para beta 0, beta 1, beta 2, beta p, em que nós precisaremos estimar, uma vez que nós não temos informações sobre estes parâmetros. Mas o contexto que nós temos no objetivo de nossa aula agora é o contexto, o que representa o termo linear. Bem, nesse contexto aqui, vamos pegar de uma forma mais simplificada, que nós teríamos aqui um exemplo de um modelo de regressão linear simples. Por exemplo, beta 0 mais beta 1, xi mais um epsilon nessa situação. Então, aqui eu tenho apenas dois parâmetros nesse modelo. Eu estou reduzindo a condição de que eu tenho p mais um parâmetro para apenas dois parâmetros. E nesse contexto, nós poderíamos pensar aqui que nós teríamos uma relação de disposição nessa situação, em que nós teríamos uma representação aqui. Vamos pensar, por exemplo, um contexto em que eu tenho a altura. Aqui poderíamos pensar um contexto em que eu teria a variável x, que seria altura, nessa situação, seria a nossa variável x, e nossa variável y poderia representar o nosso peso. O que é que nós vamos perceber? Bem, não estou dizendo que isso ocorre de fato. Vamos pensar que a relação dessas duas variáveis tivesse uma relação direta, tá? De que contexto? A disposição de cada indivíduo que nós coletaríamos, que representaria esses i indivíduos, vamos pensar que nós temos n indivíduos aí, para cada indivíduo nós coletaríamos nesta situação um par. Pegaríamos a sua altura e pegaríamos o seu peso. Então aqui nós teríamos um ponto para pessoas mais baixas com o seu respectivo peso, e assim nós teríamos algo que pudéssemos representar nesse contexto uma relação direta para estas duas variáveis. Aí teríamos algo desse tipo, por exemplo, algo assim. Beleza. O que era que nós teríamos nessa situação? O modelo real do que nós temos, de todo modo, nós não temos uma relação perfeita de um modelo do qual esse modelo consiga descrever a relação perfeita de xy. Nós não temos um modelo que passa justamente por todos os pontos que nós estamos no nosso plano cartesiano. Por isso que nós dizemos que é interessante a componente aleatória nesse sentido, porque a componente aleatória nesse contexto, ela vai nos mostrar o quanto que esta reta estará desviando ou não desse
nosso conjunto de dados, né? Ó. Então, nós temos justamente essa componente do erro, em que ela nos dá... Isso aqui a gente vai detalhar mais à frente, né? Eu estou dando apenas uma visão geral para que nós entendamos esse contexto. Bem, o que é que eu estou querendo falar com isso? Quer dizer que eu posso dizer que este modelo, com esta representação, seria um modelo de regressão linear, porque eu tenho uma forma de reta para este modelo? E a resposta é não. Nós chamamos o termo linear desta situação porque nós definimos de uma forma mais geral um modelo linear quando nós derivamos o modelo em relação aos seus parâmetros e este resultado não depende de outros parâmetros. Por exemplo, neste primeiro modelo, que é um modelo de regressão linear simples, que a gente afirma que ele é um modelo linear porque se nós pegarmos a derivada de y com relação a cada um dos betas, vamos pegar aqui para o beta 0. O resultado desta derivada para beta 0 será 1. Né? Com relação ao beta 1, nós perceberemos que a derivada de y com relação a beta 1, ela dará xi. Perceba que nenhuma das condições, as derivadas parciais, dependem de outros parâmetros. Nesse contexto, é o que nós diremos que isto é um modelo de regressão linear. Agora observe, se nós pegarmos aqui um segundo exemplo, em que nós temos este modelo, que representa beta 0, xi, beta 1, mais a componente aleatória. Certo? A pergunta seria o seguinte: este modelo seria um modelo linear? Se nós pegarmos aqui por definição, então nós dizemos que um modelo ele é linear quando as derivadas parciais deste modelo em relação aos parâmetros não dependem de outros parâmetros. E perceba já claramente que quando nós pegamos a derivada parcial do modelo com relação a beta 0, o resultado é xi beta 1. Perceba que esta derivada já depende de um outro parâmetro. Logo, não podemos afirmar que este modelo é um modelo linear. É o que nós chamaremos de modelo não linear. E aí a gente tem que fazer diversos artifícios para a estimação desses parâmetros. Linearizar ou usar uma outra estratégia que foge um pouco do nosso escopo. Nós vamos ver lá na parte final uma introdução à regressão não linear. Então, o que nós queríamos enfatizar nesta primeira aula é que o que nós temos no modelo de regressão linear múltipla é um modelo desta forma, em que nós poderemos entrar com diversas variáveis x para explicar a relação delas com uma variável resposta, que é a variável y. A nossa grande chave é determinar estes parâmetros para que aí nós possamos, na sequência, prever resultados que estão dentro da amplitude com que essas observações foram estimadas. Os valores mínimo e máximo dos valores de x e os valores mínimos e máximos do que nós temos para y. A nossa previsão não pode fugir desse escopo. Não no caso de y, mas para x, que são as variáveis independentes. E aí nós vamos ter outros contextos, como a estimação. Nós podemos observar para os estimadores
desses parâmetros não como apenas estimadores pontuais, mas também estimadores intervalares, bem como para a nossa variável aleatória y, em que nós poderemos prever resultados específicos para ela, valores específicos, ou criar o que a gente chama de regiões aonde possivelmente possa estar estes valores, que seria justamente criar a situação de bandas, vamos dizer assim, para os possíveis valores de y. Nós temos que ter muito cuidado com os termos de estimador ou não estimador, porque y não é um parâmetro, y é uma variável aleatória. Então a gente não pode dizer especificamente que vamos estimar valores para isso, para y. A gente geralmente diz que vai estimar coisas para parâmetros, né? E não especificamente para variáveis aleatórias. Apesar de que os estimadores destes parâmetros também são variáveis aleatórias. Mas isso vai ficar num contexto mais para frente para a gente tentar esmiuçar um pouco mais. Queríamos então, nesta primeira aula, especificamente apresentar para vocês o modelo de regressão. Nós vamos usar essa afirmação forte aqui num contexto mais à frente. Vamos ficar apenas nesse contexto de normalidade dos erros. Vamos mostrar na parte final, quando nós vamos abranger isso para o que a gente chama de modelos lineares generalizados, em que nós podemos assumir diversas outras coisas, só que nós vamos usar agora para um contexto de funções de ligação. E aí nós não vamos entrar nesse detalhe agora. E o que nós queremos, por fim, é mostrar o termo linear, que é a definição que nós temos para um modelo de regressão linear. É aquele em que o modelo, a derivada parcial do modelo em relação aos parâmetros não depende de outros parâmetros, que nesse contexto aqui, como a derivada parcial do modelo em relação a beta zero depende de outro parâmetro, não podemos afirmar que isto seria um modelo linear. E que, portanto, eu posso ter um modelo linear que não seja no formato de reta, pode ser uma parábola ou ter qualquer outro contexto, contanto que satisfaça essas condições aqui, em que as suas derivadas parciais não dependam de outro parâmetro. Tranquilo? Espero que tenha gostado desse primeiro contexto. É um prazer imenso compartilhar conhecimento com vocês e lembrem-se que o conhecimento é uma liberdade necessária. Fui!